Má alimentação, sedentarismo e hereditariedade são fatores de risco para diversas doenças, dentre as quais o diabetes mellitus. Um novo estudo sugere a relação existente entre poluição atmosférica e o aumento das chances de uma pessoa vir a desenvolver diabetes tipo 2. Mas antes de continuarmos, vamos entender um pouco sobre o que é o diabetes mellitus. Como funciona o diabetes? A insulina é um hormônio produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans de uma glândula chamada pâncreas. Esse hormônio facilita a absorção de glicose por parte das células, o que provoca a diminuição da glicemia no sangue. As células irão utilizar essa glicose para o seu metabolismo energético ou, se preferirem, elas irão armazenar sob a forma de glicogênio. As pessoas que têm diabetes mellitus têm deficiência no funcionamento desse hormônio. Nesse caso, as taxas glicêmicas ficam muito altas e o excesso de açúcar é eliminado pela urina. As células, para produzir energia, começam a degradar gordura e proteínas dos órgãos e dos tecidos, provocando um enfraquecimento do corpo. O diabetes mellitus pode se apresentar principalmente de duas formas, no diabetes tipo 1 ou no diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 normalmente atinge pessoas antes dos 40 anos, chamando-se então de diabetes juvenil. Nesse caso, a pessoa tem deficiência na produção da insulina, em decorrência de uma diminuição das células beta do seu pâncreas. O tratamento para esse distúrbio é através da injeção de insulina. No caso do diabetes tipo 2, que é o diabetes tardio, vai se manifestar após os 40 anos de idade. Nesse caso, as pessoas apresentam uma resistência de suas células ao hormônio insulina, ou seja, elas produzem os hormônios em quantidades adequadas. A questão é que as suas células tomaram uma resistência a esse hormônio. Nesse caso, mudança nos hábitos alimentares, um estilo de vida mais saudável com atividades físicas serão os responsáveis pela diminuição dos índices glicêmicos do sangue dessas pessoas. O estudo, publicado no dia 2 de julho de 2018 pela revista The Lancet Planetary Health, indica que materiais particulados muito pequenos, principalmente os de 2,5 micrômetros de diâmetro, 30 vezes menores que um fio de cabelo, contêm diversas substâncias que são muito nocivas ao nosso organismo. Ao entrar em contato com as nossas células e com os nossos órgãos, desencadeiam um processo inflamatório. Vários estudos mostram a relação existente entre a inflamação e o desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Além do mais, um pâncreas inflamado vai ter muito mais dificuldade em fazer a secreção da insulina, diminuindo os índices desse hormônio do nosso corpo, provocando o diabetes do tipo 2. As principais fontes de material particulado são aquelas que envolvem a queima de combustíveis fósseis, utilizados em indústrias e em muitos automóveis. Dentre as soluções disponíveis para a gente resolver esse problema, temos a instalação de filtros nas chaminés das fábricas que vão procurar reter a maior quantidade de gases poluentes. Também podemos diminuir o uso de carros e aumentar o uso de transporte público, principalmente aqueles que não envolvem a emissão de gases poluentes, como por exemplo metrô ou trens elétricos. Investimentos em ciclovias e ciclofaixas também são excelentes alternativas para tentar resolver esse problema. Além de fomentarem uma atividade física, elas substituem veículos que queimam combustíveis fósseis. Algumas situações dramáticas já são vivenciadas por algumas pessoas. Na China, no Japão e na Coreia do Sul, é muito comum ver as pessoas utilizando máscaras cirúrgicas. Um dos motivos pelos quais as pessoas utilizam essa máscara é para diminuir um pouco a inalação de poluentes. Em épocas de inversão térmica, a utilização dessas máscaras ajuda a filtrar o ar que é inalado pelos chineses, pelos japoneses e pelos coreanos. Mas vamos entender um pouco o que é esse fenômeno de inversão térmica. Como funciona a inversão térmica? Em dias normais, o ar que está próximo ao solo é aquecido pelo calor irradiado pela superfície. Esse ar quente e menos denso sobe, o qual é substituído pelo ar frio, que é mais denso, que desce. Esse movimento ascendente e descendente nós chamamos de convecção.
e é o movimento responsável pela dispersão dos poluentes gerados por fábricas e por automóveis. Em dias mais frios, principalmente no inverno, o solo não tem calor o suficiente para aquecer o ar que está próximo à superfície. Esse ar então frio, mais denso, não vai subir para as camadas superiores. Nesse caso, os poluentes que são gerados pelas fábricas e pelos automóveis não serão dispersos no ar. Nesses dias, os casos de infecções e inflamações do trato respiratório são muito mais frequentes. O outro motivo pelo qual as pessoas utilizam máscaras cirúrgicas é para compor um look, se mantendo estiloso, muito utilizados por cantores de K-pop. Mas como esse assunto geralmente é cobrado em provas e em vestibulares? No Enem, esse tipo de assunto costuma avaliar os impactos ambientais, bem como as fontes dos impactos e as consequências desses impactos para a natureza, e saber estratégias de tentar minimizar ou até mesmo evitar esse tipo de impacto. Belezinha? Suave? Por hoje é só. Valeu! Falou!